E aproveitando o ensejo, eu tenho uma palavra de Deus, sim. E esta palavra, vou procurar ser bastante sucinto. Está no livro de Jeremias, no capítulo 13. Convido a todos que abram suas Bíblias. Eu vou ler aqui deste capítulo apenas os 11 primeiros versículos. Jeremias capítulo 13, de 1 ao 11, que nos diz assim: Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por um povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Podeis assentar. O Espírito de Deus colocou no meu coração uma tipologia especial, porque a tipologia aqui se refere ao povo de Judá e ao povo de Israel. Era uma profecia para o povo de Israel. E nós podemos criar um antítipo especial para aplicar à vida da igreja hoje. E eu quero falar para a liderança da igreja. Eu quero falar sobre cintos de linho em tempos de frouxidão teológica. Cintos de linho em tempos de frouxidão teológica. Nós estamos dentro do século 21 e inevitavelmente estamos sob a égide de um novo tempo da história da humanidade que a gente denomina de pós-modernidade. E neste tempo de características conflitantes na vida da sociedade, a Igreja de Cristo tem diante de si o desafio de confrontar esse novo tempo de individualismo e de pluralidade teológica de uma forma muito especial. E para essa realidade que nós estamos vivendo hoje, que a igreja vive especialmente, foi que escolhi esse texto, que implica numa tipologia especial aplicada ao momento histórico que a nossa igreja está vivendo no Brasil e em cada local em particular. Cintos de linho. Se constitui aqui numa metáfora que apela para a preservação da unidade da igreja. E que apresenta para nós, nessa mensagem,
os meios capazes de neutralizar os elementos corrosivos dessa unidade, que é a nossa preocupação máxima nesta convenção que estamos vivendo. Como conservar os nossos valores pentecostais? Como preservar a nossa doutrina pentecostal? O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, versículo 3, demonstrando à igreja a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma das palavras importantes nessa escritura de Paulo é a palavra vínculo, que significa, na verdade, tudo aquilo que ata, que liga, tudo aquilo que aperta. Esse é o sentido da palavra vínculo. E nós estamos vivendo em tempos, lamentavelmente, de desunião, de divisão, de separação nos organismos humanos, políticos, mundiais e também religiosos, especialmente. Lamentavelmente, vivemos esse drama também no seio da Igreja de Jesus. Na verdade, a palavra vínculo, ela pode significar figurativamente aquilo que tem nexo. Vínculo da ideia daquilo que tem sentido, que tem relação, que tem subordinação. Vínculo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto de Jeremias e mostrar a importância de termos como unidade, vínculo, coesão, comunhão, santidade, os quais têm uma relação especial com o título dessa palavra que eu estou trazendo a vocês: cintos de linho. A leitura profética inicial de Jeremias 13 é de fato uma parábola que o próprio Deus faz ao profeta para mostrar ao profeta o estado espiritual do povo de Judá e também do povo de Israel, na simbologia do cinto de linho apodrecido que normalmente o representante espiritual do povo usava, que era o sacerdote, em torno da sua cintura, que fala da autoridade sendo resistida, que fala da autoridade sendo neutralizada. Foi sempre muito típico da parte de Deus utilizar linguagens figuradas para ilustrar verdades espirituais. E a figura do cinto de linho era uma forma de falar ao seu povo que a comunhão com ele não estava bem, que alguns elementos corrosivos estavam acontecendo em todo o tear desses cintos de linho. Deus queria, de fato, com essa mensagem profética, reatar, reafirmar, religar a comunhão deteriorada com seu rei, com seu povo e com toda a casta religiosa da época. A nossa igreja hoje está vivendo tempos difíceis. Alguns dos nossos valores estão comprometidos e estão deteriorados. O elemento principal da unidade, que é o Espírito, parece ter sido relegado a um segundo plano, prevalecendo muito mais ideias de homens do que ideias de Deus na sua palavra. Muitos de nós, líderes, sacerdotes do Deus Altíssimo, precisamos de novos cintos de linho. Muitos cintos de linho hoje, falo profeticamente com temor de Deus e com respeito a todos, muitos cintos ministeriais estão apodrecidos. Os fios do linho estão enfraquecidos. Esses fios que representam o modo como eles foram tecidos
e como eles foram preservados ou não. Os fios de linho estão enfraquecidos. O que acontece? A resistência e a consistência de nossa unidade estão começando a deteriorar-se. Houve um tempo na nossa convenção geral que eu me senti tão mal. Eu tive que sair de uma reunião, daí eu saí, e eu acho que outros também. Fui para o hotel e disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu fui chamado para quê? Para ouvir e para assistir o que eu estou vendo? Mas Deus me repreendeu. Deus me fez voltar para ver de perto e entender, como profeta dele, servo dele, que as coisas não eram como eu pensava, de que ele ainda tinha o domínio das coisas, que ele é o Senhor da sua igreja, que ele preserva a sua igreja acima de tudo. Se os fios do meu cinto sacerdotal, que representa a minha firmeza e a consistência do meu ministério, estão apodrecidos. E por que cintos apodrecem? Vou dizer a vocês. Na Bíblia, o linho na Bíblia, no campo da tipologia bíblica, é símbolo de justiça, de retidão. João, o apóstolo amado, viu lá em Apocalipse, no capítulo 19, que Jesus estava vestido com vestidos de linho, que representam a justiça dos santos. Entretanto, para que nós entendamos essa simbologia, nós precisamos explicá-la sob a luz da palavra de Deus. Como entender a simbologia do cinto de linho? Diz o versículo 1: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Nós percebemos nessa escritura que Deus queria ensinar ao profeta uma lição espiritual com uma ilustração literal. Por isso o Senhor ordenou ao profeta que comprasse um cinto de linho. Isso aqui não foi um sonho, foi uma realidade. E o Senhor se utiliza de uma realidade do momento da vida espiritual de Israel para ilustrar com aquilo que eles conheciam muito bem. Então, o Senhor ordenou ao profeta que comprasse o cinto de linho. A figura do cinto de linho que ficou apodrecido depois de algum tempo num lugar úmido, tinha por objetivo mostrar ao profeta o estado espiritual do sacerdócio na vida religiosa do povo de Israel. Por outro lado, Deus quis mostrar-lhe a possibilidade de renovação espiritual. Mesmo que os cintos estejam apodrecidos, ele pode comprar um novo cinto. Deus mostrou a Jeremias uma visão literal do estado de caos e de corrupção que dominava especialmente a classe sacerdotal, os líderes espirituais do povo de Israel e do povo de Judá. É isso que Deus queria. E Deus estava disposto a mudar aquela situação espiritual caótica do ministério sacerdotal. E para que essa mudança acontecesse, era necessário que todo Israel se conscientizasse daquela situação vivida. Nesta oportunidade, eu quero aplicar essa tipologia à vida da igreja atual, à vida dos nossos líderes hoje. Desejo especialmente falar aos ministros da igreja desse tempo. Queremos, sem dúvida, todos nós estamos aqui, porque desejamos que nossos valores sejam renovados. Amém, irmãos? Que nossos cintos de linho, símbolo da autoridade de nossos ministérios, sejam renovados. Mas o que podemos entender na figura do cinto de linho sobre os lombos?
Notem isso, sobre os lombos. O modo mais simples de entendimento dessa figura é para indicar segurança, retidão, unidade, ligação e comunhão espiritual. Porque o cinto era um ingrediente do vestuário tradicional de homens e mulheres do mundo antigo. No caso aqui, era também usado sobre as túnicas sacerdotais, que eram mais conhecido, quem estudou comigo aquela revista de escola dominical sobre o tabernáculo, deve ter lembrado de ter encontrado lá sobre o éfode litúrgico. Era usado nos serviços do tabernáculo ou do templo. Não eram utilizados em outras situações. Na história de hoje, Deus resolve ilustrar o estado espiritual de Judá, ordenando ao profeta que usasse o cinto de linho por algum tempo. E disse ele, depois de algum tempo de uso daquele cinto de linho que representava a autoridade ministerial do sacerdote, que requeria dele com o uso daquele cinto largo na cintura, não era um cintinho igual esses que nós usamos, era um cinto largo que tomava aqui por cima e que obrigava o sacerdote a manter-se ereto, não podia dobrar-se de jeito nenhum. E acontece uma coisa interessante. Ele disse ao profeta, compra um cinto novo, coloque sobre os seus lombos, sobre a sua cintura. Depois de algum tempo de uso, leve esse cinto a um lugar úmido por nome Perate, que é na verdade Eufrates, aqui aparece aqui. E nesse lugar do Eufrates, junto a um riacho, um rio pequeno que tem lá, encontrasse um lugar úmido. Então ele deveria deixar aquele cinto escondido na fenda de uma rocha. E disse o Senhor, olha, vai, cuide da sua vida, cuide dos seus trabalhos ministeriais e sacerdotais, mas depois volta lá. Depois de muitos dias o Senhor voltou a falar com ele, vai lá, pegue o cinto. E o profeta deveria voltar àquele lugar e pegar o cinto de linho. Mas qual foi a surpresa de Jeremias? Ao tomar o cinto nas mãos e perceber que o cinto estava apodrecido pelo tempo e pela umidade do lugar. Eu não tenho tempo para fazer uma aplicação sobre isso aqui. Mas é muito interessante nós considerarmos isto aqui. Vejam só, meus irmãos, por esse modo Deus estava dizendo ao seu povo e ao profeta que as relações entre ambos estavam deterioradas, como aquele cinto de linho estava apodrecido. Os elementos pútridos daquele cinto de linho indicavam que a soberba, a dureza de coração, a rejeição à voz de Deus haviam deteriorado a comunhão com o Deus de Israel. Vivemos um tempo de arrogância, de presunções no mundo lá fora, na vida da sociedade, na vida política, na vida econômica do nosso país, entre as autoridades políticas e também aqui, entre as autoridades espirituais da Igreja do Senhor. A razão principal da preocupação. Se nós contextualizarmos essa lição para os nossos dias, sem dúvida, esta palavra que eu estou trazendo parece um tanto dura, até mesmo antipática, inaceitável, principalmente para nós que somos ministros da Igreja de Cristo.
Mas nessa oportunidade, eu não posso fugir à voz profética. O Espírito Santo quer despertar-nos para a nossa realidade espiritual. Ele quer que nós saibamos quem somos, como estamos vivendo, qual é o nosso comportamento nos dias que vivemos na sociedade. Como estão os nossos cintos de linhos ministeriais? Como está a nossa unidade sonhada e desejada? Os nossos cintos de linho estão fortes e retesados, como eles deveriam ficar na cintura e sobre os lombos. Vejam só, o objetivo não era só apertar a cintura, era oferecer segurança sobre os lombos. Lombos na Bíblia é símbolo de justiça, de retidão. Então eu fico perguntando, as fibras dos nossos cintos ministeriais estão firmes? As fibras dos nossos cintos ministeriais ainda não se deterioraram? Temos nós conseguido evitar os elementos de putrefação de nossos ministérios? Me perdoem o que eu vou lhes dizer. Aliás, eu não vou pedir perdão, não. Eu vou falar aquilo que Deus está mandando eu falar. Deixa eu dizer isso para vocês. Como estão os seus cintos? Você está cuidando bem do seu ministério? O seu cinto está tão velho e já não representa mais nada. Você facilmente está se dobrando as várias coisas da sua vida pessoal, da sua vida material, e está esquecendo da responsabilidade ministerial e sacerdotal. É que manter-se reto perante Deus, perante a sociedade, de tal modo que isso glorifique o nome do Senhor. E a igreja perceba que quando você está com um cinto de linho sobre os seus lombos, você está de fato representando os interesses de Deus na vida da igreja. Estamos convivendo com muitos elementos corrosivos que estão destruindo nossas relações pastorais. Que elementos são esses? Corrosivos. Duro, mas é verdade. Os elementos da mentira, da desobediência, os elementos da oposição à liderança espiritual sobre as nossas cabeças. Uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida foi aprender a me submeter à autoridade sobre a minha cabeça. Eu nunca esqueci disso. E eu sei que eu tenho a bênção de Deus, porque em toda a minha vida eu aprendi o caminho da submissão. Vivemos tempos, irmãos, de banalização dos valores éticos cristãos que norteiam a vida dos ministros de Deus na terra. É lamentável a facilidade que alguns homens de Deus se esquecem dos seus valores éticos e não sabem se comportar sexualmente, não sabem se comportar materialmente, são mentirosos, fazem negócios esdrúxulos, negócios que não agradam ao Senhor. Você não é feito ministro para viver em função das coisas ao seu redor. Você foi feito para obedecer a Deus e cumprir os desígnios de Deus na sua vida ministerial. Eu não vou me demorar, mas eu fico perguntando, para que serve o cinto de linho no ministério cristão? Em primeiro lugar, serve para dar firmeza aos lombos do usuário. Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos. O cinto era tecido com fios de linho endurecido. Ele tinha uma largura, uma espessura larga. Ele era colocado em torno da cintura para firmar os lombos do usuário e mantê-lo reto, ereto. O homem de Deus que ministra para o povo de Deus precisa ter os lombos firmes e retos.
fala da justiça que deve permear e nortear a vida do obreiro. O cinto tem por objetivo, sabe o que, irmão? Ajudar o ministro a ter uma postura firme na sua ministração. Geralmente tinha uma largura mais ou menos de 10 a 15 centímetros, assim. Era largo mesmo. E com isso eu vou dizer, o ministro de Deus, que tem um cinto de linho, renovado na presença de Deus no seu ministério, não pode dobrar-se, não pode inclinar-se, não pode pender para outras coisas, não pode curvar-se às coisas supérfluas da vida cotidiana, não pode ceder em sua fé, em sua ministração, não pode. Quando o cinto perde o seu vinco, quando ele perde a sua impermeabilidade, a ministração torna-se frouxa, a doutrina perde a sua firmeza, os conceitos espirituais tornam-se vulneráveis, fáceis de se admitir e adotar todas essas novidades teológicas que são apresentadas por aí afora. Não podemos isto. Na linguagem bíblica, a expressão firmeza dos lombos tipifica a retidão na vida do obreiro. O povo que você ministra e pastoreia precisa olhar para você e ver não apenas um homem como todo mundo, porque você não é como todo mundo. Você foi chamado para ser diferente. Não foi chamado para ter uma posição de destaque. Não é isso. Não é isto, não. Não é algo que venha para ajudar a sua vaidade pessoal, a sua presunção, seu orgulho. Não é nada disso. Você é colocado em destaque, porque o povo precisa olhar para você e ver quem é que está ali. É o homem de Deus. É o homem de Deus. É o homem que tem um cinto de linho ministerial retesado, firme. É um homem que não se dobra às coisas erradas. É um homem que tem a coragem de falar a verdade, que é educado, que tem ética, mas fala a verdade. Pastor não pode ser conivente com o que é errado, com o que acontece de errado. Não pode passar a mão por cima do pecado. Pastor tem que ser firme. O seu compromisso, antes de tudo, é com Deus. Primeiro com Deus e depois com o povo. Por isso, na linguagem bíblica, firmeza dos lombos tipifica a retidão na vida do obreiro. É por isso que os desvios da verdade, e eu gosto da palavra verdade no singular. Não são verdades particulares de A, B, C ou D. A verdade que representa toda a palavra de Deus. Ou você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou não crê. Ou você crê, como dizia Karl Barth, que a Bíblia tinha um pouco de escrita humana, de coisa de homens e de Deus. E que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Não é isso que nós da Assembleia de Deus acreditamos. Nós cremos que esse livro sagrado é a palavra de Deus completa, total. Não falta nada, absolutamente nada para nós. Tenhamos cuidado com os desvios da verdade, com um caminhar tortuoso. Pastor não pode andar por caminhos tortuosos. No campo do ministério cristão, cuidado com aquelas concessões feitas às heresias, porque aquela heresia vem assim vestida de uma espiritualidade que parece ser espiritualidade, mas não é. Tenha cuidado com isso. Cuidado com a frouxidão doutrinária. Quando o cinto começa a perder o seu vinco, perde a capacidade de ficar firme. Então ela afrouxa.
demonstram, de fato, tudo isto, a deterioração de nossos cintos de linhos. Vou terminar dizendo isto. Muitos de nós estão vestidos com vestidos rotos, com cintos desgastados, com sandálias rompidas. Tudo isso retrata que alguns ministérios cristãos tornaram-se ultrapassados, sem renovação espiritual, e estão completamente deteriorados. Temos ministérios entre nós que precisam, sem dúvida, de uma intervenção urgente do Espírito Santo, para que não venham a sucumbir desastrosamente. Meus queridos ministros de Deus nesta reunião, temos que nos conscientizar do fato de que os nossos cintos estão afrouxando. Paixões pessoais de muitos ministros estão carcomidas por sentimentos carnais. Essa disputa, essa briga por lugar, por igreja. Tem ministro que não pensa mais na igreja como igreja, mas pensa como fonte de renda. Eu sou pastor de igreja, estou há 56 anos no ministério. Eu sei daqueles que vêm a você quando você chama, diz: olha, estou lhe desafiando para o ministério. Ele quer saber, quanto é que eu vou ganhar? Eu vou ter um carro? Quais são os benefícios que eu vou ter? Vou ter um plano de saúde bom? Eu passei muitos e muitos anos sem poder ter um plano de saúde, vivendo de pequenos. No meu primeiro ano de ministério, eu ganhava meio salário mínimo, pastor. Meio salário. Eu era o homem mais feliz da terra, porque eu estava cumprindo os desígnios de Deus na minha vida. E continuo sendo um homem feliz, porque o meu coração ainda está voltado para o meu Deus. Eu tenho medo de errar, tenho medo de pecar. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando o cinto se afrouxa, libera-se o corpo. E essa liberdade do corpo sem um aperto do cinto sugere a nós os riscos do liberalismo no seio da igreja. Entre os vários tipos de liberalismos capaz de prejudicar a unidade do corpo está o liberalismo doutrinário, que é o abandono dos valores fundamentais da doutrina pentecostal. Esses tipos de liberalismo também são representados pelos desvios doutrinários. Imagine daqueles que cultuam a anjos. Imagina a nossa igreja com crentes, orando para que o anjo Gabriel desça para trazer a bênção de Deus. Ora, irmãos, ninguém toma o lugar do Espírito Santo na vida da igreja. Outro tipo de liberalismo perigoso é aqueles que interpretam a palavra de Deus aleatoriamente aos princípios da hermenêutica bíblica. Você não tem o direito de torcer a palavra, de dizer nada além nem a quem, mas dizer aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Deus abençoe a todos. Não tenho mais tempo para falar. Cuidado com aqueles que pregam a inspiração parcial das Escrituras, negando a sua inspiração plenária. Cuidado com aqueles que rejeitam a operação de milagres em nossos dias. Eu sou homem que eu creio em milagres de Deus. Eu sou homem que a mensagem quadrúpla que nós pregamos sobre a mensagem pentecostal, nós queremos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e todos nos preparamos para ir para o céu. A mensagem básica da nossa fé. Precisamos cuidar dos nossos cintos ministeriais. Não podemos deixá-los frouxos e vulneráveis. Precisamos combater esse liberalismo típico dos tempos pós-modernos que tem enfraquecido nossas igrejas e ministérios. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já vamos ouvir o Ferreirinha, que vai falar alguma coisa da CGDB.
Mas antes eu quero deixar aqui, pastor Elenay, sinceros agradecimentos ao senhor. Dizer, pastor Elenay, que o senhor nos honrou muito com a sua presença aqui entre nós. A nossa AGO se enriqueceu e nós estamos muito gratos mesmo. Perdoe-nos qualquer falta e leve o melhor de nós aqui. Saiba, pastor Elenay, que a sua vinda aqui nos dá esperança de outras vindas, porque o Senhor enriquece muito a gente com a palavra de Deus. Deus lhe recompense por tudo. Deus lhe recompense. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor.